O equilíbrio é o meio termo entre os dois extremos. Então, nem reagir, nem se acomodar. Agir. Agir de forma proativa. É dessa forma que nós devemos encarar as experiências de desafio. Então, a experiência desafio da visão da psicologia consciencial é uma grande oportunidade de aprendizado. Todos nós somos convidados a transformar experiências desafio em experiências aprendizado. O que significa isso? Diante da experiência, qualquer que ela seja, é muito importante que a pessoa faça um trabalho na psicologia, que nós chamamos na psicologia consciencial, de questionamentos de autorreflexão. Questionamentos são perguntas que ela vai fazer para si mesma para refletir sobre aquela experiência e agir de uma forma consciencial. Não significa que a pessoa vai se transformar em alguém perfeito. Não, não é possível isso. Agora, ela não precisa reagir contra as circunstâncias, nem se acomodar frente a elas. Ela pode agir. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação do clima. A pessoa não gosta de frio e mora em Montreal, ou numa outra cidade muito fria. O que acontece? Diante daquele frio, que não tem como ela mudar, o que é transformar a experiência desafio do frio numa experiência de aprendizado? O que esse meu jeito de lidar com frio está querendo me dizer? Quais são as virtudes que a vida está me convidando a exercitar nessa situação que eu não tenho como mudar? A vida está me convidando a algo? Sim. Então ela está me convidando a lidar com aquela experiência desafio, que eu não posso mudar. Pode ser o clima, pode ser o chefe, pode ser a voz de alguém, pode ser alguma coisa interior, enfim, qualquer dessas situações que nós elencamos inicialmente pode servir para que a pessoa possa refletir. Então, o que a vida está me convidando a exercitar nessa experiência aqui? Então, no caso do clima, que ela não pode mudar, a vida convida a pessoa à mansidão, à aceitação daquilo que ela não pode mudar, a ver tudo aquilo com paciência, com tolerância frente a si mesmo, frente ao outro. Enfim, ela vai, a partir dessas perguntas conscienciais, detectar quais as virtudes que a vida está lhe convidando a exercitar para transformar aquela experiência de desafio numa experiência de aprendizado. Por exemplo, na relação interpessoal, nós já falamos aqui numa live específica que a relação interpessoal requer de nós exercício da incondicionalidade do amor, a renúncia, a compaixão, a humildade e a mansidão, para que nós possamos relacionar com o outro, não com o outro idealizado que muitas vezes nós queremos relacionar, mas com o outro real, renunciando ao outro idealizado. Eu gostaria muito de ter um chefe assim, assado, que agisse dessa ou daquela maneira, mas não tem, você tem aquela pessoa real. Então, a pessoa exercita algumas virtudes e torna a relação com aquele chefe, que poderia ser causa de muito estresse, de muita irritação, na posição reativa, ou de muita acomodação e processos interiores de contrariedade em relação ao chefe, em algo que ela
construa, exercite virtudes no seu dia a dia. Então, todas as vezes que a pessoa fizer essas perguntas conscienciais e escolher praticar virtudes, seja qual o tipo de virtude que ela refletir que é importante exercitar, se ela fizer a escolha consciencial de praticar virtudes na experiência, o que ela faz? Ela transforma a experiência desafio numa grande experiência de aprendizado e de uma alavanca de evolução. Então, em vez de reclamar de tudo e de todos, ela pacifica o coração, ela exercita humildade, mansidão, sentimento de aprendiz, amor, renúncia, compaixão, enfim, uma infinidade de virtudes que no nosso livro Psicologia das Virtudes nós oferecemos muitas reflexões sobre as virtudes. E aí o que ela faz? Ela vai exercitando tudo isso, transformando gradualmente. Tem horas que ela consegue com mais eficiência, outras horas com menos eficiência. Isso é normal no processo evolutivo. A pessoa vai exercitando essas virtudes, adquirindo cada vez mais experiências de aprendizado a partir das situações desafiadoras da vida. O que vai acontecer para ela em termos mentais e emocionais? Essas escolhas conscienciais, elas resolvem os conflitos, resolvem os problemas, então ela para de fugir dos problemas e resolve. Ela para de bater de frente com os problemas, de reagir contra e passa a resolvê-los. Ao resolver os seus problemas do dia a dia e transformá-los, o que ela faz? Ela faz com que a sua vida vai se tornando cada vez mais suave, cada vez mais leve, porque ela está realizando efetivamente tudo aquilo que ela pode para transformar essas experiências de desafio em experiências de aprendizado. E a sua vida vai se tornando repleta de sentido devido a isso. Então, de uma forma bem sintética, é dessa forma que a psicologia consciencial aborda a questão dos problemas humanos, das limitações que nós temos conosco, com o ambiente planetário, com o clima, com as pessoas que nós relacionamos, enfim, com todas as situações que, de alguma maneira, desagradam o nosso ego, porque nós não gostaríamos de passar por essas experiências que são desagradáveis, mas que elas existem, e como existem, e nós não temos como mudá-las, porque elas estão fora de nós, ou vêm de estímulos fora de nós, mesmo as intrapessoais, vêm de situações de fora. Então, nós temos esse ideal que nós transformamos a experiência de desafio numa experiência de aprendizado e crescemos com elas, tornando a nossa vida cada vez mais suave, cada vez mais leve, cada vez mais repleta de contentamento. Por quê? Porque nós estamos evoluindo. Então, quando nós passamos pela experiência de desafio, aquilo é desagradável, mas depois que passa, que nós resolvemos tudo aquilo, o que acontece? Nós vamos sentir uma alegria de ter resolvido um problema de relacionamento interpessoal, um problema de adaptação a uma cidade que nós vamos morar. Enfim, uma série de problemas que nós vamos resolvendo um após o outro. E na situação que nós nos encontramos, no nível evolutivo que nós nos encontramos, nós não temos uma experiência de desafio por dia, nós temos várias experiências de desafio todos os dias. Por exemplo, quem mora numa grande cidade,
que tem o trânsito como uma grande experiência, desafio de todos os dias. Imaginemos uma pessoa que mora em São Paulo e precise sair de casa para ir trabalhar. Mesmo se ela tem carro, se ela não tem, ela vai precisar estar lidando com o trânsito. Ela pode se tornar uma pessoa profundamente reativa e ficar com raiva do mundo por causa do trânsito. Ela pode se tornar aquela pessoa vítima da vida. Não tenho como mudar daqui, eu não tenho como... Então só me resta me conformar e ficar aqui quieto no meu canto, mas com uma profunda insatisfação em relação àquilo, e pode desenvolver a mansidão, a aceitação daquilo que ela não pode mudar, pode exercitar, além da mansidão, as filhas da mansidão, que é a paciência consigo mesmo, com o outro, indulgência, enfim. Ela escolhe exercitar as virtudes, e ao escolher exercitar as virtudes, toda a vida dela se transforma. O ambiente externo continua o mesmo, mas a forma como ela lida com o ambiente externo muda completamente. Então, é dessa forma que na psicologia e na psicoterapia consciencial você trabalha tanto para você se tornar uma pessoa melhor, e para o seu cliente melhorar a forma como ele atua frente à própria vida. Então, esses são conceitos básicos que nós passamos para os nossos clientes desde as primeiras sessões. Por isso que a psicoterapia consciencial ela gera resultados desde a primeira sessão. Se a pessoa compreender esses princípios e começar a exercitar as virtudes que a vida convida, ela vai tornar a sua vida cada vez mais suave, cada vez mais leve. E aí sim, é dessa forma que nós nos libertamos dos conflitos, nós nos tornamos pessoas melhores e o mundo à nossa volta melhora. Não muda, mas a forma como nós vemos o mundo muda, e aí ele se torna um mundo melhor. É dessa forma que nós todos crescemos e evoluímos.